Retomando o nosso estudo de Gênesis, vamos abrir a palavra em Gênesis capítulo 3, especificamente o verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Agora, voltando aqui as nossas atenções, o que foi que nós estudamos na última reunião? Que os olhos dos homens, os olhos de Adão e Eva, eles eram olhos abertos fisicamente, mas espiritualmente os olhos deles estavam fechados para o quê? Para si próprios. Eles podiam contemplar a figura de Deus, o próprio Deus que vinha na viração do dia para estar com eles. Então o alvo do contemplar do homem, os seus olhos, espiritualmente falando, estavam fixos em Deus e em toda a sua criação. Mas quando eles desobedecem à palavra, eles perdem o foco. Você sabe o que significa a palavra pecado no original? Mudança de foco, ou perda do alvo, ou erro do alvo. Isso é pecado. Errou o alvo, andou por outro caminho. Você imagina a figura de um corredor. Ele treina para uma maratona, né? Treina o ano inteiro para a maratona. Aí ele chega na maratona. Ele sabe que tem um ponto de partida e tem um alvo que é a linha de chegada. Quando dá o sinal da partida, ao invés dele seguir esse curso, ele pega para outro caminho. Errou o alvo, perdeu o alvo. Esse é o significado, o sentido da palavra pecado. E o Senhor Deus é tão sábio, irmãos, que Ele nos fez, digamos assim, naturalmente, para refletir uma realidade espiritual. Nós só podemos focar um ponto de cada vez, naturalmente. Os nossos olhos não conseguem focar dois pontos. Em outras palavras, nós não conseguimos olhar para dois pontos distintos. Nós só conseguimos focar um ponto. E isso é para refletir essa realidade espiritual. Por isso que as leis de trânsito dizem o quê? Você não pode ficar com o seu celular na mão e dirigindo. Por quê? Você não tem condição de focar em dois pontos distintos. Se você olhar para o celular, você vai deixar de olhar para o trânsito. E se você olhar para o trânsito, você vai deixar de olhar para o celular. Não dá para focar dois pontos distintos. Então, o que Deus quis nos mostrar nos criando dessa maneira? Ou nós focamos no alvo que é Ele, ou se nós focarmos em outro lugar, nós vamos perder Ele de foco. Entenderam, irmãos? Então isso é pecado. O homem, quando ele escolheu então comer do fruto da árvore que Deus havia dito para que ele não comesse, os seus olhos espirituais foram como que fechados para as coisas do reino de Deus, mas foram focados e abertos para as coisas da carne. Para quê? Para o que foi aberto? Nós estudamos na última reunião. Foi aberto para o medo, foi aberto para si mesmo, porque viram que estavam nus, foi aberto para autojustificação, né? Olha, Deus, foi a mulher que você me deu esse fruto aí, eu comi. Ou seja, a culpa é de Deus, a culpa não é minha. Quem mandou ele me dar essa mulher com defeito e que me fez pecar, né? Então, os olhos do homem foram abertos para a carne e tudo que ela traz, algo que antes estava fechado, porque os seus olhos espirituais estavam abertos para Deus e para o propósito de Deus e para as coisas concernentes ao reino de Deus. Quando ele mudou esse foco, seus olhos foram abertos para a carne e todas as consequências maléficas que isto traz. Ele mudou o foco. Entende, irmãos? Para Deus, então, como Deus vê os homens hoje? Cegos espiritualmente.
O homem passou a ser conhecedor do bem e do mal, mas a partir da sua visão carnal. Então, para Deus, ele não consegue mais, o homem não consegue mais vislumbrar e ver as coisas concernentes ao reino de Deus. Para isso, ele está cego. Não foi esse o propósito de Deus. Nós lemos um texto de Jó na última reunião, que traz ali um princípio importante, porque estava no coração do Senhor aqui. Então, no texto de Jó, diz assim: eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Qual era o propósito do Senhor, irmãos, antes do pecado? Ele seria os olhos do homem, os olhos espirituais. Eu me fazia de olhos para esse homem. Esse homem teria toda a percepção de tudo, nos céus e na terra e debaixo da terra, através da minha percepção. Só que o homem escolheu ter essa percepção por si mesmo. Então ele passou a ser cego para Deus. Ele não tem mais a visão que Deus tem. Ele perdeu essa visão.